Meus amados irmãos, papai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, confesso que hoje eu estou meio variado ainda, saí de um resfriado bem forte. Mas peço que os irmãos tenham um pouco de paciência. E aprovo o Senhor estar aqui essa noite para trazer essa palavra. Eu queria que os irmãos abrissem. O Senhor está ministrando essa mensagem no meu coração. Talvez seja um pouco diferente de como eu já preguei aqui. Mas eu creio que irá edificar as nossas vidas. 1 Coríntios, no capítulo 12. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que nesse momento eu possa me anular, Senhor, nesse lugar, Senhor. Que não venha ser eu a falar, Senhor, porque aquilo que vinha a falar da minha boca produz morte, mas aquilo que provém do Teu Espírito Santo, Pai, é vida e paz, ó Pai. Traz vida, Senhor, para cada um de nós essa noite, Pai. Nos alimenta com a Sua palavra, que é riquíssima, Deus, que é poderosa, Senhor. Que ela penetra na divisão da alma, do Espírito, das juntas e medulas, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco essa noite através da Tua santa palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja o nome dos seus irmãos por estar se sentando. Glória a Deus. Amados irmãos, eu tenho estudado um pouco esse texto, já tem uns meses para cá. E o Senhor tem trazido muito ao meu coração algo que o Senhor nos deu, algo que o Senhor deu à sua igreja. Mas vou dizer assim, que muitos de nós temos rejeitado. Que muitos de nós temos, às vezes, não dado o valor devido àquilo que o Senhor deu à sua igreja. O Senhor Jesus disse que quando Ele ressuscitou, antes de ser o assunto, Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder, essa autoridade que o Senhor tem, Ele mesmo disse que derramaria sobre nós. Portanto, Ele disse: ide, fazei discípulos, pregai, batizai, expulsai os demônios, curai os enfermos. Ele derramou a sua unção, a sua autoridade sobre nós. Mas o que eu quero trazer, irmãos, com essa palavra aqui, que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, a mesma coisa que o apóstolo Paulo sentiu no coração de falar para o povo de Coríntios. No primeiro versículo ele vai dizer acerca dos dons espirituais: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não sei se de repente alguém aqui nunca estudou sobre esse assunto, sobre os dons espirituais, ou não sei se de repente você conhece um pouco, mas ainda tem dúvidas. Mas o que tanto o apóstolo Paulo como também o Espírito Santo essa noite quer ministrar ao nosso coração é para que nós venhamos nos atentar acerca do que realmente se tratam os dons espirituais. Por que eu digo isso, irmãos? Hoje, infelizmente, há tanta banalização do Evangelho, há tanta, vamos dizer assim, um circo criado em volta da igreja evangélica, a ponto de na boca dos ímpios ser até motivo de chacota, a ponto de na boca dos ímpios ser até mesmo a igreja evangélica ser motivo de risada, de piada, ou como diz na internet, de meme. Quando você entra nas páginas da internet, às vezes você vê um ateu, ou pessoas assim mais céticas, elas começam a criticar, começam a julgar muito isso. Por quê, irmãos? Justamente porque muitos, infelizmente hoje, ainda estão ignorantes quanto aos dons espirituais. O Senhor, quando Ele veio com a sua missão para a terra, Ele veio, preparou os apóstolos para que os apóstolos fundassem, preparassem o início da igreja, que é o corpo de Cristo. Isso foi a obra de Cristo, foi preparar o corpo. Só que o Senhor sabia que com o passar do tempo, esse corpo precisaria crescer. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela precisa do leite materno. Por que ela precisa do leite materno? Porque eles estão todos os nutrientes. Ela ainda não pode mastigar, ela não pode comer o alimento sólido. Então a mãe a alimenta com leite materno, até que aquela criança vai crescendo, se robustecendo, se fortalecendo, a ponto de que ela começa a introduzir ali a alimentação sólida. Começa ali com legume, começa ali com os grãos, umas frutas, e vai alimentando aquela criança. E assim é o Senhor que tratou com a sua igreja, assim é o Senhor tratando com cada um de nós. Nós, quando nos convertemos, entramos na fé, ingressamos no corpo de Cristo, ainda estamos aprendendo, estamos crescendo. Só que existe algo que nós temos que nos alimentar para crescer. Nós aprendemos pela palavra de Deus que nós devemos, como que o cristão ele cresce. Lá em Pedro ele vai dizer: crescer na graça e no conhecimento. Lá em Oséias vai dizer que o povo pereceu por falta de conhecimento. Então, se nós não nos alimentarmos, se nós não tivermos o alimento vivo, nós não vamos crescer. E é por isso, irmãos, que nós vemos tanta inanição, tanta gente, vamos dizer assim, quase que anorexa, sem, num sentido espiritual, irmãos, eu quero dizer, sem um alimento sólido. Você vê aquela pessoa que ela ingressa firme, ela ingressa com uma alegria, com uma alegria que chega a contagia, com uma fé
empolgante, vamos dizer assim. E ela entra para dentro de uma igreja, ela se batiza, mas passa 1, passa 2, vamos dizer, 3 anos, daqui a pouco você olha para aquela pessoa, como é que ela está? Já está de volta às vezes no mundo, às vezes já está de volta nas práticas mundanas, mas por quê? Porque infelizmente tiraram isso daqui, de cima dos púlpitos. E sem alimento, nenhuma alma pode crescer. Sem alimento, sem um alimento sólido da palavra de Deus, nós vamos morrer. Enfim, voltando aqui para o assunto. E a maneira como uma criança é alimentada é através do leite materno, que tem, vamos dizer, as vitaminas para ela poder receber, para se sustentar. Porém, quais são as vitaminas que o crente precisa para se fortalecer, para crescer? Nós temos aqui a palavra de Gênesis e Apocalipse. Nós temos aqui os Salmos, nós temos os Provérbios, nós temos toda a história bíblica. Temos também as instruções das cartas paulinas. E o que muitas vezes acontece, irmãos, é que pouco se prega da palavra de Deus e pouco se preza em buscar conhecimento da palavra. Eu não estou falando aqui conhecimento humano, irmãos, porque existem muitas pessoas que são humildes, vamos dizer assim, no conhecimento humano, às vezes não chegaram nem a fazer o colegial, mas são pessoas muito cheias de Deus, são pessoas muito ricas da palavra de Deus, apesar de terem pouco conhecimento. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Senhor está nos alertando, como Ele estava me alertando também, eu quero trazer isso para a igreja, que por causa da ignorância que muitas vezes nós temos acerca da palavra de Deus, nós ficamos estagnados. E no momento que estamos vivendo hoje, que é um momento muito delicado, vamos dizer assim, escatologicamente, estamos à beira, ou se não às portas de começar... Perdão, irmãos, minha garganta está bem irritada. À beira ou às portas de começar a grande tribulação. Nós vemos aí guerras e rumores de guerras a cada dia que passa. É porque muitos estão entretidos com o Brasileirão, com o Super Mundial de Clubes, entretidos com novelas, com festas. Mas se você parar para ver as notícias lá fora, como estão as coisas, o cerco só está se fechando. A ponto de que os próprios ímpios estão já se preparando para o que vai acontecer. Eles não dizem, será que vai acontecer? Eles só estão falando, quando que vai acontecer? Porque certo é. Isso é profético, irmão. Não adianta a gente querer, de uma maneira, você, não, está repreendido, não vai acontecer, é profético. A palavra do Senhor profetiza isso, Mateus 24. Haverá guerras e rumores de guerras. E essas coisas estão para acontecer. Mas num cenário desse, qual deve ser a situação da igreja? Como é que a igreja deve estar? Lá em Mateus 25 vai relatar sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. Ambas tinham as lâmpadas, mas 5 não tinham azeite. Ou seja, vamos dizer assim, que todas ali conheciam a palavra, mas somente umas perseveraram, somente 5 perseveraram. Agora avalie a nossa vida essa noite, avalie a sua vida essa noite. Seja sincero, você e Deus. Não precisa falar, não precisa tentar imaginar outra coisa. Seja sincero, você e Deus. Como está a sua vida espiritual hoje? Será que nós temos crescido na graça do conhecimento? Errar nós erramos, irmãos. Nós somos falhos, caímos, nos levantamos. Cairá o justo 7 vezes, 7 vezes o Senhor levantará. Mas como está o nosso coração? Será que quando nós pecamos, caímos, nós sentimos a dor do pecado? Porque há alguns que já estão anestesiados, que ao errar já não sentem mais, que estão no erro e não sentem mais isso. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Infelizmente, por causa desse comportamento, desse esfriamento, dessa apostasia que a igreja está hoje, a ponto de homens, vamos dizer assim, até conceituados, homens que conhecem Bíblia, homens que conhecem as Escrituras, dizerem que os dons espirituais já não existem mais. É o conhecido cessacionismo. Eles acreditam que os dons foram cessados. Foi uma graça que Deus derramou só no início, apenas para que a igreja crescesse, se fortificasse. Mas eu te pergunto, a igreja já foi arrebatada? Ou a igreja ainda está na terra? Quem é que a igreja levanta a mão da glória? Glória a Deus. Você é a igreja, não é? Se você está aqui, você ainda está crescendo, ou todo mundo que já é maduro espiritual, nós ainda estamos nos aperfeiçoando. E o Senhor nos deixou as suas ferramentas, que são os dons espirituais,
para nós edificarmos uns aos outros. O que acontece aqui por vezes por falta da ignorância, ou por às vezes nós vemos tantos erros lá fora, nós acabamos, irmãos, deixando de lado algo precioso que o Senhor separou para nós. Por exemplo, quando você entra numa igreja hoje, que infelizmente muitas vezes parece um terreno de candomblé, eu sei porque do lado da minha casa, praticamente quase que colado, é um terreno de candomblé. Eu te digo uma coisa, você vai ali num dia de culto deles, e você vai num dia de culto de muitas igrejas aí, é quase que a mesma coisa. Porque você vê uma desordem, uma bagunça, um roda-roda, um pula-pula. Você vai nas igrejas, infelizmente, isso eu estou falando, irmãos, das falsas igrejas. Ainda há igrejas verdadeiras. Ainda há pessoas sinceras que prezam pela palavra de Deus. Mas eu estou falando da maioria, não estou falando da minoria. Mas ainda há muitas dessas igrejas, esse pula-pula, esse roda-roda, e a gente acaba vendo isso, olha lá, escandalizando. Só que a gente acaba vendo essas mais influências, esses maus testemunhos, e muitas vezes esquecemos e acabamos nos fechando. E esquecemos que, na verdade, os dons, eles existem. Os dons, verdadeiramente, o Senhor separou para nossas vidas. Só que muitas das vezes nós ficamos tão perplexos com o que acontece, que acabamos deixando isso de lado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós vamos ler aqui, no verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Ou seja, o Senhor, Ele derramou os seus dons. Ele quer derramar. Eu lembro até hoje de uma vez, foi aqui na igreja de Magé, que o Senhor deu uma visão. Eu não lembro se foi ao pastor Elvis ou foi o evangelista Diego, de que ele via o Espírito Santo passando pela igreja com uma bandeja na mão, querendo distribuir os dons espirituais. E o Espírito Santo, ele passava, ele vinha daqui, ia lá, ele voltava. Eu lembro disso até hoje, nunca esqueci. E toda vez que eu oro, eu falo, Senhor, eu quero esses dons. E uma coisa que acontece hoje em dia, irmãos, é que pela banalização, por esses problemas que acontecem nas igrejas, nós esquecemos de buscar os dons espirituais. Ou muitos podem até estar pensando que eles não existem mais. Não, eu não acredito mais que existem os dons de curar. Ah, mas se existe o dom de curar, por que eu não chego lá e boto a mão na pessoa e a pessoa é curada? E surgem vários questionamentos. Ah, mas eu não acredito que o Senhor revela as coisas, não. O Senhor revela, tem os dons que derramamos, mostrando a sua palavra. O problema é que muitas vezes nós somos ignorantes quanto ao que realmente significam os dons espirituais. E o que eu quero dizer, irmãos? O Espírito Santo, ele vai ser derramado para aquilo que for útil. Essa banalização que acontece hoje em dia é porque muitos estão usando os dons espirituais, aquilo que Deus pode dar, para se autopromover. Hoje nós vemos pessoas, como eu fiquei muito triste de ver um irmão que ensinava a palavra de Deus, que ele aprendeu a palavra, sabe, com sinceridade, ele ensinava a palavra como verdade. A ponto de eu entrar hoje, ele até um irmão, tem um canal no YouTube, não vou citar, mas a ponto de ele estar hoje vendendo um curso. O nome do curso é Despertar Espiritual. Ou seja, ele recebeu algo de Deus, ministrações que o Espírito Santo ministrou o coração dele, e hoje ele está vendendo a palavra de Deus. Despertar espiritual. Por apenas tanto, ele vai falando nos vídeos dele e vai falando um pouco do assunto. Se você quer saber mais, acessa lá o meu curso. Ou seja, muitos que aprenderam com o Espírito Santo, aprenderam a palavra, porque a palavra vai dizer assim, de graça recebeste, de graça dá. E muitos têm feito do nome do Senhor, da palavra de Deus, comércio. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que você não tem que buscar conhecimento, que você não tem que se especializar, às vezes numa área que você quer na sua vida. Cada um é livre. Mas a questão é, com as coisas de Deus não se pode fazer comércio. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter uma vida próspera financeira, tem tantas áreas para você investir, tantas áreas para você estudar, para a gente poder se profissionalizar ali. Agora pegar a palavra de Deus, aquilo que a própria palavra vai dizer que haveria fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas estão sedentas hoje, precisando ouvir a palavra? Infelizmente, por causa desses maus comportamentos,
nós tendemos a nos esfriar. Nós tendemos a não buscar os dons espirituais. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aí que não precisa levantar a mão nem falar, mas responda para você. Quem aqui hoje tem buscado os dons espirituais? Será que nós temos? Porque vamos chegar agora no final do ano. Tem gente que tem aquele hábito, pega a folhinha, bota os objetivos ali. Esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero uma promoção, esse ano eu quero fazer isso, quero fazer essa viagem. Mas quantos de nós temos objetivos espirituais? Será que nós temos? Não, esse ano eu pretendo me esforçar em ler a Bíblia tantas vezes. Esse ano eu vou me esforçar para tirar tantos dias para estar buscando a presença de Deus em jejuns. Vou tentar ser mais regular nos cultos. Vou tentar buscar mais a presença de Deus pelas madrugadas. Será que nós temos esses objetivos, irmãos? Porque eu quero dizer para nossas vidas, o Espírito Santo quer nos dizer essa noite que Ele está passando aqui essa noite com a sua bandeja, querendo nos dar os dons espirituais. Mas Ele dá para aquele que for útil. Ele dá àquele que busca. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Mas muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Lá em Colossenses vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Tem tantas maravilhas, tantas profundezas de Deus que o Senhor quer nos revelar, irmãos. Mas o Senhor está nos alertando que nós estamos sendo ignorantes quanto aos dons espirituais. Precisamos estudar, precisamos verdadeiramente nos dedicar à oração, à leitura, à meditação da palavra e buscar, como disse o próprio apóstolo Paulo no último versículo, buscai com zelo os melhores dons. Eu não digo isso, irmãos, para você se exaltar, porque como disse aqui, o Espírito ele vem para aquilo que é útil. Ele não vem para você se engrandecer. O Senhor vai derramar o dom, você vai vir do irmão Jefferson e ele vai engrandecer, como falei, o Senhor vai derramar uma bênção sobre a sua vida, Ele vai te engrandecer o seu nome, você vai ser exaltado. Não é isso. Ele disse que os dons derramados sobre a igreja é para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, mas como o próprio texto vai dizer, um membro fora do corpo é apenas um membro, ele ainda morre, porque o sangue, o Espírito, não flui sobre ele. Mas no momento que nós entendemos que somos corpo de Cristo e que a maneira de eu ser edificado é através da vida do meu irmão, é através da vida da minha irmã, e a maneira de Deus edificar a vida dos meus irmãos é através da minha vida, aí sim o Senhor ele vem e derrama os seus dons sobre nossas vidas. Sabe por que muitos hoje preferem acreditar que os dons cessaram? Sabe por que muitos hoje dizem assim: não, os dons acabaram, isso foi só lá no início, não existem mais isso? Porque são exatamente esses que estão lá vendendo a palavra de Deus. Não significa que os dons cessaram, mas significa que Deus vê que eles querem fazer daquilo que as coisas de Deus um comércio. Sabe por que o dom não é derramado sobre a vida deles hoje, de muitas pessoas? Porque, infelizmente, além de querer o benefício para si, eles não buscam mais. Sabe por quê, irmãos? Quando nós vamos ver Jesus, ele não só tinha os dons de cura, ele era a própria cura. Mas vai dizer que quando ele passando por Nazaré, ele não fez ali a operação de milagres. Porque aquele povo era incrédulo. Por que eu não posso ir lá no enfermo e sair curando? Não, sair curando todo mundo, vou no hospital curando todo mundo. Porque o Espírito Santo vem para aquilo que é útil. E entenda uma coisa, nem todos verdadeiramente aceitam a fé. O próprio Jesus, ele era a própria cura. Mas mesmo assim, teve pessoas que não aceitaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas, irmãos, apesar de existir essas pessoas, não pense dessa maneira que os dons de cura não existem. Não pense que os dons de língua não existem. Não pense que os dons de discernimento de Espírito Santo não existem, discernimento de Espírito não existe. Porque muitos tendem a se fechar com relação aos dons espirituais. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: você é uma ferramenta do Senhor. O Senhor quer te edificar. O Senhor ele quer que você cresça espiritualmente, não seja uma criança, não seja mais um menino espiritual, mas que você se fortaleça. Mas para isso é necessário busca, é necessária intercessão.
Se eu falo isso por mim mesmo, quantos dias nesse ano nós tiramos para jejuar? É tanta correria, é tanto problema, é tanta coisa para fazer. Quantos dias nós tiramos para jejuar? Então, esse momento aqui é só eu e o Senhor, vou buscar o Senhor, buscar a face de Deus. Dá para nós vermos as nossas prioridades. Aí muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que não acontecem mais os milagres que aconteciam antes? Por que o Senhor não faz aquele manifestar que acontecia? Por que, irmãos? O Senhor mudou? Ele não mudou. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que mudou foi a forma como nós o buscamos. O que mudou foi a forma como nós nos consagramos a Ele. Continuando o texto aqui, ele vai dizer o seguinte. E vamos entrar nos dons agora, ele vai dizer assim. Verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Muitas das vezes aqui se confundem, pensando que assim, o dom de profecia é esse que te digo, varão, o Senhor está falando aqui. Só que quando nós vamos realmente analisar o texto, o Senhor se revela, Ele usa o profeta, mas a maior profecia que existe é a palavra de Deus. E a profecia, o dom de muitas vezes, essa profecia que ele quer dizer, é o dom de você comunicar a palavra de Deus. O profeta simplesmente era um intercessor. Ele ligava, ele pegava aquilo que Deus queria falar e falava ao povo. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos um entendimento errado do que significa os dons. O irmão tem um dom de profecia, você vai lá, ele revela até teu CPF, revela teus problemas na tua vida, revela quem fez o despacho. Tem essas coisas nas igrejas aí fora. As pessoas chegam assim, aqui ó, tá o cartão aqui, a senha é tal, o CPF é tal, e começa. Só que, irmãos, lá no mesmo capítulo 24 de Mateus vai dizer que no final dos tempos, ele vai dizer que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Lá em Tessalonicenses, quando você vai a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 TS, capítulo 2, ele vai dizer assim: verso 9: a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus nos enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, no final desse momento que estamos vendo, há uma operação do erro, há algo que está acontecendo no mundo espiritual, levando as pessoas a acreditarem em falsos profetas, conduzindo as pessoas aos erros, a fugir do que realmente diz a palavra. Ou seja, as pessoas tendem a acreditar que os dons cessaram, tendem a acreditar que essa palavra de ministração de cura ela não existe mais. Tende a acreditar, até mesmo, irmãos, que os milagres não acontecem mais. Só que tem algo muito interessante que eu queria destacar aqui que eu estava estudando. É um dom que muitas vezes nós desprezamos. Um dom que muitas das vezes nós deixamos de lado. Mas é um dom muito importante para a vida do cristão, para a vida de todo aquele que serve ao Senhor. É o chamado discernimento de espírito. Porque por falta de discernimento espiritual, muitos estão sendo levados por palavras enganadoras, por doutrinas de demônios. Porque Satanás ele não vem, irmãos, com tridente, com chifre, com cauda. Ele não vem assim dessa forma. Ele vem, como diz nosso pastor, com um sapatinho de lã. Ele vem bem trajado, de terno. Às vezes vem com roupão. E você não vai saber, você olhando fisicamente, se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas como é que você vai ter o entendimento de saber se aquilo ali é de Deus ou não é? Para você ter noção, em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo está passando
aquela menina vira para ele, aquela mulher vira para ele, esses são homens de Deus, e começa a falar aquilo ali, e Paulo está ouvindo aquilo, e 1, e 2, e 3, vai passando os dias, até que um ponto que chega que Paulo, ele não aguenta, ele vira para trás e fala, em nome de Jesus, sai dela. Ele expulsa o demônio que estava naquela menina, era o espírito de adivinhação que estava sobre ela. Mas aquela mulher estava dizendo o quê? Eles são homens de Deus. Quantos hoje não estão nos púlpitos pregando? E muitos falam, não, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Você conhece a vida dela em casa? Conhece a vida dele em casa? Nós não conhecemos. Então como é que nós vamos saber se aquela pessoa é uma pessoa de Deus ou não? Pra você ter noção, uma vez aconteceu, eu tinha ido visitar minha mãe, e chegou um homem na casa dela, ela recebeu ele, não, isso ela estava me contando, que ela recebeu ele, ela um homem de Deus e tal, ela tratou bem dele ali, ele falando da palavra, só que ela começou a observar que toda semana ele estava indo na casa dela, todo dia, depois de todo dia, e com frequência, sempre indo. Aí ela, o marido dela, eles começaram a suspeitar, não, ele é um homem de Deus e tal. Com o tempo começaram a perceber que ele estava, pegando as coisas, sumindo. Como um tempo atrás, lembra desse caso? Uma reportagem que teve, um casal, não era? Um casal se dizia servo de Deus. Enquanto um estava aqui orando, a pessoa de olho fechado, a outra ia lá, catando as coisas, roubando. O homem orava e a esposa só lá, pegando as joias, pegando os pertences. Ou seja, existem muitos enganadores, irmãos. E as pessoas se aproveitam muitas vezes da ingenuidade da pessoa. Se aproveitam muitas vezes da fragilidade. Às vezes a pessoa está num momento de dificuldade. Ela vai falando palavras persuasivas, porque Satanás ele é persuasivo. Satanás ele não vem simplesmente para brincar de ser Satanás. Ele está ali para destruir, para matar, para roubar e para destruir. Então ele vai usar de todos os artifícios, toda a artimanha para tentar enganar. E muitas vezes até mesmo através de uma mensagem bonita. Mas dentro daquela mensagem ali, camuflada, bem camuflada, está uma heresia, está um erro teológico, está ali uma semente de Satanás para te desvirtuar do caminho. Está ali bem escondidinho, nada a ver, e está ali dentro da palavra. Às vezes é uma palavra bonita. Porque tem muitas pessoas que pregam bem. Entenda que pregar não é um dom espiritual. Não é assim, qualquer um pode pregar. Tem muita gente que tem escola de pregadores, a pessoa estuda, vai lá, aprende a pregar, e chega aqui e prega, começa a pregar e falar. Falar qualquer um pode falar. Mas a diferença é se aquilo que sai da minha boca condiz com aquilo que eu vivo. E se aquilo que sai da minha boca condiz com aquilo que está na palavra de Deus. E se realmente aquela palavra está com unção do Espírito Santo, porque aquilo que sai pela boca do homem, nem que seja uma palavra bonita, produz morte. Se eu estivesse aqui falando de mim, falando coisas de mim, produziria simplesmente morte. Você vê a pessoa se esvaindo, por isso que eu falei, a pessoa se converte numa dessas igrejas, passa 1, 2, 3 anos, não se firma muito, e já sai da igreja. Por quê? Porque ela não recebe o alimento sólido, não recebe a palavra. E não uma vez não receber a palavra, aquela semente ela não frutifica, ela não cresce. Aquele corpo não é edificado, e logo depois o que acontece? Se extingue, se acaba. Como o próprio disse Gamaliel, se essa obra é de Deus, ela permanecerá. Mas se não for, vai acabar como qualquer uma. E é o que acontece, infelizmente. As pessoas estão se deixando enganar por não buscar discernimento. Quando você receber uma palavra, uma profecia, seja lá o que for, de alguém, irmão, não se emociona não. Ai, meu Deus, obrigado. Recebe a palavra e pergunta para o Senhor. Vai você depois questionar, depois bota diante de Deus em silêncio. Não precisa você falar, você vai em silêncio e bota diante de Deus aquilo. Porque muitos são enganados. Aí está orando lá, Senhor. Aí começa a orar em voz alta e fala. Satanás está me ouvindo também. E ele é esperto. Ele vai usar de artimanhas para te enganar. Às vezes você perguntou se aquilo é de Deus ou não. E às vezes não era, mas o inimigo vai botar algo no caminho de repente para te enganar. E se você não tiver discernimento espiritual, e como é que é o discernimento, irmão? Como é que você vai receber esse dom do Espírito? Como eu disse aqui, buscai e encontrareis. Nós temos que buscar os dons espirituais. Nós temos que, nos dedicar à oração. Só que muitas vezes hoje nós estamos lutando para não tropeçar, para não cair.
Por isso que a palavra diz que nós temos que ser firmes e constantes. É crescendo, é sempre subindo. O gráfico da vida do cristão tem que ser assim, ó, exponencialmente. Subindo, subindo. Não pode ficar sendo uma vida de altos e baixos. Nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o Senhor quer derramar os seus dons. Mas olha o que diz lá em Tiago. Tiago, no capítulo 1. E se algum de vós tem falta de sabedoria, verso 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa inconstante, como é que Deus vai dizer, não, vou derramar meu dom sobre a vida dele? Para que Deus vai derramar o ouro? Para ele ser jogado na lama? Então o Senhor está nos alertando, irmãos. Isso é uma palavra de, sabe, é como se eu estivesse puxando a nossa orelha, tipo assim, chacoalhando, dizendo assim, ei, acorda. Eu quero sim te usar. Eu quero sim te fortalecer. Eu quero sim te edificar. Eu quero usar a tua vida para edificar o corpo. Mas se coloca na posição. Busca a minha face, sendo 2025 está vindo, irmãos. Não é momento para nós brincarmos. Não é momento para nós andarmos oscilantes na fé. É momento de nós buscarmos em oração. É momento de nós voltarmos à oração da madrugada. É momento de nós voltarmos a ler a palavra constantemente. Se estamos vacilando um pouco, cá um pouco lá, é momento de nós voltarmos, amados irmãos. Porque o Senhor quer derramar. Quando vier todas essas coisas acontecendo, porque eu creio que isso vai acontecer. Ele diz que haverá, ele fala, sinais, prodígios e maravilhas. O que são prodígios e maravilhas? São coisas que não são... O ser humano não consegue perceber. Se a palavra diz que Satanás se transfigura no anjo de luz, se aparecer algo no céu, é Jesus, vai para lá. O próprio Senhor disse, se disser, ele aqui, ou ele ali, não ides. Não é para ir. Ou seja, muitos de nós vamos ser enganados se nós não tivermos o dom do discernimento espiritual. Nós precisamos buscar cada dia com humildade, irmãos. Porque o dom não é para se exaltar. O dom não é para você se engrandecer. O dom é para você edificar a vida do irmão. O dom é para você ser edificado. Quer ver um grande erro que acontece também hoje com ignorância acerca dos dons espirituais? A pessoa chega e fala assim, ei, irmãos aí, você é batizado com o Espírito Santo? Aí o irmão fala assim, pô, não falo em língua? Não sou batizado com o Espírito Santo não. Tende a correlacionar de que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Falar em línguas é mais um dos dons do Espírito. Nem todos, como Paulo disse aqui, todos são profetas? Já é uma pergunta retórica, não está nem precisando se responder. Todos são profetas? Todos são doutores? É uma pergunta que já tem a resposta no meio. Ou seja, nem todos vão ter o dom de falar em línguas. Nem todos vão ter o dom de interpretação. Nem todos vão ter o dom de profecia. Mas o Espírito Santo vai dar a cada um como quer. E para aquilo que for útil. Aí eu te pergunto uma coisa. Tem uns crentes hoje que dizem assim, eu busco, mas Deus não derrama nada sobre a minha vida, não sinto mais a presença do Espírito. Mas a pessoa está assim em casa. Senhor, derrama o dom de cura sobre a minha vida, se derrama o dom de cura. E cadê o joelho na madrugada? Sabe a quem Deus vai derramar o dom de cura? Para aquele que está intercedendo com compaixão de madrugada pelas vidas que estão enfermos. É sobre esse que Deus vai derramar o dom para ministrar a cura sobre a vida de uma pessoa. É para aquilo que for útil, é para aquele que se põe à disposição. Senhor, me dá essa... Deus, derrama o dom da palavra, Senhor, para mim. Mas quando chega o momento de você pregar, de você falar, você fica, não vou pregar não, estou com vergonha. O dom, ele vai derramar para aquilo que for útil. Então, deixe ser usado pelo Senhor, deixe ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor te usar. E muitos tendem a confundir, irmãos, que simplesmente ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Não, falar em línguas é um dos dons do Espírito. E o Senhor, ele quer derramar o dom de língua sobre a sua vida. Talvez você esteja buscando isso,
Fala assim, até hoje nunca fui, eu não recebi esse dom. Eu queria, porque isso, irmãos, é para edificação, tanto de si como do próprio corpo. Às vezes nós tendemos a pensar que isso é só algo, sabe, só algo imaginário, mas existe algo espiritual por trás, irmãos. Perdão. E o Senhor, Ele quer derramar isso sobre as nossas vidas. Mas o que está faltando da nossa parte é o quê? A busca. Nós temos que, a partir desse dia de hoje, a partir dessa mensagem, botar lá o caderno de oração, ou na mente, começar a buscar pelos dons espirituais. E outra, tem dons que o Senhor Ele quer revelar, que Ele quer derramar sobre a sua vida, que às vezes você não está percebendo. Eu lembro que eu estava orando, como eu disse, estudando sobre esse texto há um tempo. E eu estava orando, Senhor, abre a minha visão, Senhor. Abre a minha visão, Senhor, porque eu preciso ver, Senhor, se tem algo acontecendo. Eu quero ver, Senhor, eu quero ter esse dom de visão espiritual. Eu quero não só ter a visão, vamos dizer assim, no pensamento, mas a visão mesmo espiritual aberta, Senhor, orando por isso. E eu de madrugada, às vezes, acordava assim, várias vezes isso acontecendo, irmão. Eu acordava primeiro, parecia que eu estava dormindo, eu não estava dormindo, eu vendo as coisas, depois eu acordava assim, não, deve ser, estou minha cabeça meio com sono ainda. Mas depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu estou orando, pedindo ao Senhor para abrir minha visão, para eu estar orando, se está vendo alguma coisa, e o Senhor está mostrando, e eu estou me acovardando. Às vezes a gente pede, Senhor, me dá o dom da pregação da palavra, aí quando a gente chega lá, no momento de pregar, a gente não abre a boca. Ou a gente fica com medo. Eu lembrei do irmão Almir. Ele falou, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Ele morre contando no culto. E na hora que ele orou por isso, ele passou, quando ele foi para a cozinha, ele viu um demônio em cima de uma mesa. Ele se assustou, ficou com medo. Só que nós não temos que ter medo, irmãos, do mundo espiritual. Nós estamos fortalecidos com as armas da fé. Nós temos que nos buscar, nos fortalecer. E o irmão disse que quando ele viu aquilo, ele repreendeu, ele começou a orar com brado, ele foi liberto. E o Senhor, Ele quer derramar isso sobre as nossas vidas, irmãos. Ele não quer simplesmente que sejamos um culto, como muitos fazem, simplesmente metódico. Com certeza, com reverência e com ordem e decência, mas derramado, cheio da unção de Deus. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas essa unção, irmão. Ele quer te mostrar aquilo que está oculto na sua vida que você não está conseguindo enxergar. Ele quer te dar visão espiritual. Ele quer te dar discernimento espiritual daquilo que está acontecendo e que você não está entendendo. E o Senhor está nos alertando. Ei, começa a buscar com zelo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, no verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele nos alerta a buscar os dons. Ele nos alerta a não nos conformarmos. Sabe o que eu me lembro disso? Quando nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 47. O Senhor dá uma visão do profeta, ele está no rio. E ele entra dentro daquela água, a água está batendo no tornozelo. E o Senhor fala assim para ele, vai mais um pouco. Ele entra, ele vai andando mais um pouco. De repente a água começa a bater no joelho. Aí ele pensa assim, não, aqui tá bom, o Senhor fala, vai mais um pouco, daqui a pouco a água está na cintura. E daqui a pouco o Senhor fala, vai mais para o fundo, daqui a pouco a água está quase no pescoço, ele vai mais um pouco e os pés já não tocam mais o chão. E assim nós vamos ver, é a vida do cristão. Quantos de nós nos estagnamos na fé? Chegamos no ponto, não, Senhor, só até aqui. E parece que a gente parou ali. E o Senhor quer nos levar às profundezas. Ele quer nos levar às profundezas da sua palavra, do seu conhecimento, do seu espírito, da sua graça. Ele quer derramar, irmãos, os dons sobre a nossa vida. Ele quer nos edificar. Ele está falando, ei, acabou esse momento de meninice. Eu quero que você seja um homem, eu quero que você seja uma mulher de Deus. Eu quero que você seja usado. Eu quero te usar. É o momento de você buscar, de você ir mais a fundo. É o momento de fazer como Jesus, se retirar da multidão, subir o monte e buscar o Senhor, buscar a face de Deus, para o Senhor se revelar para você. Moisés, ele teve tantas experiências com Deus. Ele viu o mar se abrir, ele viu todas aquelas coisas acontecendo no Egito, as pragas caindo. Mas vai dizer que quando ele esteve diante de Deus, o que ele disse? Senhor, agora eu quero te ver. Moisés não estava conformado simplesmente com aquilo que ele tinha recebido. Ele disse, eu quero mais, Senhor.
Por isso que em Oséias vai dizer que é conhecer e te prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Satanás, ele quer nos cegar, ele quer nos deixar ignorantes quanto aos dons espirituais. Ele quer banalizar isso aí para a gente pensar que acabou. Ele usa homens, infelizmente, usa homens, usados por Satanás para dizer que os dons cessaram, para dizer que os dons não existem mais, para que você não busque. Porque ele sabe que se você buscar, você vai ser uma arma poderosa na mão de Deus. Ele sabe que você vai edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, vamos acordar, vamos despertar desse sono espiritual. Mas vamos continuar aqui, o texto é muito rico, tem muita coisa para nós aprendermos. Ainda dá tempo. Aí ele vai começar dizendo assim, verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí ele começa a dizer, se o pé disser, eu não sou mão, será que ele não vai deixar de fazer parte do corpo? Sabe o que ele está explicando aqui? Muitas vezes a gente pensa assim, não, tem que derramar os dons, sim, mas é só para quem está aqui. Não, o dom é para o pastor que está pregando, o dom é para o irmão que está lá orando, para o diácono, para o irmão lá, não, irmãos. Ele simplesmente está nos ilustrando uma coisa, que o corpo de Cristo é como uma engrenagem. Eu te pergunto uma coisa, o que é mais importante hoje? A sua mão ou o seu pé? Se eu falar assim, vou arrancar uma coisa de você hoje, passar o facão, vamos lá, vou arrancar a sua mão ou o seu pé. Cada um tem a função diferente, mas ambos são importantes. Você pode dizer assim, não, vou arrancar o dedo mindinho. Ficar igual o Naya. Mas se você parar para estudar, você vai pensar, o dedo mindinho não serve para nada. Se você arrancar um dedo, no caso o dedo mindinho, você perde quase 90% da força da mão, você não consegue pegar as coisas. Você tem dificuldade, por quê? Porque é aqui que está pegado. Então, às vezes, aquilo que parece menos honroso, aquilo que parece que às vezes não vale nada, é o mais importante. Aí você pensa assim, não, se arrancar um dedo no pé não vai fazer diferença. Você vê aquelas pessoas que com diabetes às vezes amputam os dedos, mas você começa a perder às vezes a estabilidade, começa a perder o equilíbrio. Ou seja, às vezes você pode olhar, ou você pode ser esse irmão que às vezes está lá no cantinho, não faz nada, pensa assim, que não faz nada na igreja. Mas na verdade você tem uma grande importância no corpo de Cristo. Às vezes tem aquele irmão que não fala, que não ora em público, em alto, mas às 3 horas da manhã está lá de joelho dobrado, intercedendo pela tua vida, intercedendo pela vida do pastor. Então não vamos desprezar, irmãos. Porque como disse, os dons espirituais, é para a edificação do corpo, é da igreja. É para o corpo de Cristo ser exaltado. Essa palavra está sendo pregada, mas não é para mim ser exaltado. Você pregou bem, não. O Espírito Santo ministrou a palavra a nossas vidas essa noite. Se o Senhor usar a vida do pastor, o Espírito Santo usou a vida dele. O Senhor derrama o dom sobre a vida dele. Mas a palavra é de Deus, não é dele. Porque se vier dele é morte, se vier de mim é morte. É a palavra de Deus. É assim mesmo como nós vamos, como existe a confusão em relação aos dons de cura. A pessoa acha que, não, se eu tenho um dom de cura, eu tenho o poder de curar. Chego lá e está curado. Não. Os dons de cura, o Senhor ministra cura através da sua vida. É através da sua vida, Ele vai usar para curar aquela pessoa. Nós não somos detentores do poder, nós não somos detentores da palavra. Nós somos simplesmente o canal que flui. E o Senhor quer te usar como um canal que flui para ser rios de água viva na vida de muitas pessoas. Continuando, ele vai dizer, verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ora, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Aí aqui vai mais um aprendizado para nossas vidas. Às vezes nós podemos pensar assim, não, eu vou sair dessa igreja, não me dá oportunidade para pregar lá, o pastor nunca me chamou para pregar, não, nunca me chamaram para louvar, para cantar. Eu já vi muito isso, irmão. Já vim de outra igreja também. Existia muito isso, a gente conhece isso no mundo que eu digo, nas outras igrejas. Que infelizmente não servem ao Senhor. E tem muitas pessoas assim. Não estou dizendo que não tem aqui, não sei, não conheço o coração, mas estou dizendo que tem pessoas que têm esse pensamento. Não me dão oportunidade, não me deixam pregar. Mas eu lembro de uma vez o irmão pediu para trazer uma mensagem
Ele chegou aqui, foi trazer a mensagem, começou a se embolar. Aí o pastor chegou para ele e falou: irmão, amém, mas a uns Deus pôs para isso, a outros Deus pôs para aquilo. O Senhor quer te usar, tem um chamado na sua vida, mas não é na pregação não, meu irmão. Só que muitas vezes se ofendem. Ah não, como assim? Não posso subir lá pregar. Mas muitas vezes aquele que não sabe pregar aqui é um grande evangelista lá fora. Ou muitas vezes, como tem o irmão Nilo, lá do Rio. O irmão Nilo, se você chamar ele para pregar, para subir no púlpito, ele trava todo. Ele não consegue falar, ele não consegue pronunciar palavras. Mas na rua, que não é uma metralhadora, pregando o evangelho, é versículo atrás de versículo e palavra, e fala a verdade, não me doa quem doer. Ele fala a verdade, ele prega, ele está ali ensinando, falando a palavra o tempo todo. Mas se você botar ele em cima do púlpito, ele trava. Então, irmão, não pense que de repente, porque você não se desenvolveu no corpo, numa área, que você não é útil. Ao menos que você seja útil numa outra área, o Senhor vai te usar. Mas tenha humildade, tenha o entendimento dessa humildade que não é para se engrandecer os dons espirituais, não é para você. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, buscam os dons que são mais aparentes. Ah, Senhor, eu quero o dom de falar em línguas. E por que muitas pessoas buscam o dom de falar em línguas? Porque a pessoa vai olhar, fulano é espiritual, ó. Mulher de Deus falando em língua. Muitos, às vezes, buscam nesse sentido. Eu estou falando, irmão, isso é verdade, isso acontece, no coração passa. As pessoas buscam para se engrandecer, buscam para querer aparecer. Mas o Espírito vai dizer lá aqui em 1 Coríntios 14, contra os dons espirituais. Depois ele vai dar a ordem, como é que nós devemos seguir. E ele vai dizer o seguinte, que quando forem falar em línguas, que haja intérprete. Ou seja, e quando for falar, no máximo 2 ou 3, e um de cada vez. Não é com bagunça, não é aquele monte de lá, 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 lá. Você na igreja parece um fuzuê. Não, é com ordem e com decência. O Espírito Santo ele vem, mas ele atua naquilo que é último e com ordem e decência. Se você entrar num lugar e estiver sem ordem, sem decência, você pode sair dali, porque o Espírito Santo de Deus não está. Ah, mas você fala assim, como é que você pode dizer isso? Porque ele zela sobre a sua palavra para cumprir. O Senhor não vai nos ensinar uma coisa na sua palavra, para as pessoas chegarem e falar, não, aqui o Espírito age diferente, irmãos. Não, o Espírito é um só. O Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. E ele opera de acordo com a sua palavra. Porque tem gente que fala assim, não, quando o Espírito me toma, eu fico fora de mim, fora de si. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Porque o Espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Ou seja, a pessoa às vezes ela fala assim, não, Deus me toma de outra maneira que eu começo a rodar que eu não consigo. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Qual momento você viu Jesus chegou diante do paralítico assim, ou lá clamou, Jesus, filho de Davi, o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou lá, eis que eu te digo, abre os seus olhos. Jesus rodou, saiu marchando. Não, foi pela palavra que saiu da sua boca. Ele disse para o outro cego, Efatá, abra-te. Abriu a visão espiritual daquele homem. E muitos hoje, eles fazem esse circo na igreja. Porque isso atrai as pessoas. Eu já vi muita gente falando isso, eu vou lá na igreja porque, lá tem um profeta que revela, vai revelar o meu futuro, Irmão, isso é espírito de adivinhação. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele vem para aquilo que é útil. E ele revela sim a sua palavra. Mas ele vem para aquilo que é útil. Não podemos deixar nos enganar. Vamos agora para o verso 31 ainda. Ele vai dizer, portanto, procurar com zelo os melhores dons. Agora vem um detalhe interessante. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Até agora ele falou dos dons que muitas vezes são visíveis aos homens. Ele falou sobre o dom de profetizar. Ele falou sobre o dom de discernimento de espírito. Ele falou aqui também sobre o dom de línguas, o dom de interpretação, de você interpretar o que está sendo a língua falada. Mas agora ele vai dizer, agora eu vou te mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele tirou todo o capítulo 12 para falar de todos esses dons.
Mas quando nós entramos no capítulo 13, ele vai falar do maior dom que existe, o maior de todos os dons. Capítulo 13, verso 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, a língua espiritual, e não tivesse, aí pode estar escrito caridade, mas a tradução é amor, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, olha isso, transportar os montes, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha isso, e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, as profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Aqui dá um dom que muitas vezes não buscam, não dão interesse. O dom do amor. Como diz o louvor ao hino: não entendo pessoas nas ruas, sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas, por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridos por causa do amor e amados querendo ferir. Mas ele vai dizer: quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Ou seja, quando nós vamos lá para a história do bom samaritano, o samaritano não falava com o judeu. E passou ali um levita, passou um sacerdote, que eram homens judeus, eram homens ali do povo de Deus. Mas esses homens não deram atenção, esses homens não tiveram o dom do amor. Mas quando passou ali um samaritano, que nem sequer sabia o seu nome, não sabia, como diz a canção também, se ele orava, ou se ele buscava a Deus, mas no seu coração e nas suas atitudes foram demonstradas o dom do amor. Ele, sem se preocupar com o que iria acontecer, ele foi lá, estendeu a sua mão, tomou aquele homem, botou os seus ombros e levou para uma estalagem, lá cuidou dele. E o que falta muitas vezes no nosso coração é isso, irmãos, é o amor. Nós podemos buscar todos esses dons aqui, e devemos buscar com zelo. Mas acima de tudo, o que não podemos perder, o que não podemos deixar de buscar, é o dom do amor, é o dom de amar. Porque, irmãos, se nós perdermos o amor, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, não adianta se não for por amor do Senhor. Vai ser só para se mostrar ou para tentar fazer alguma coisa. Se não for com o amor de Deus, de nada adianta. Porque quantas pessoas hoje chegam caídas, que pecaram, estavam na presença de Deus, mas caíram. E a igreja, ao invés de ajudar a levantar, ela começa a acusar. Olha lá, saiu da igreja, viu o que aconteceu? Isso aí foi bem feito, foi castigo de Deus. As pessoas começam a apontar o dedo. O Senhor disse que Ele largaria, as 99 iria atrás de uma. Hoje a igreja está pegando a uma e está pisando no sangue dela, está pisando na cabeça dela. Hoje a igreja, ao invés de ir atrás de uma, ela está falando: o problema é seu, você não quer saber de Deus mesmo? O problema é seu, bem feito, esse aqui está na sua vida. As pessoas hoje estão perdendo o amor. Olham para uma vida morrendo, para um traficante, para um bandido, uma pessoa, é uma vida. Mas olha para a pessoa assim: bandido bom, bandido morto. Se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, se fosse o seu irmão, seu pai, seja lá quem fosse, se fosse um parente seu, aí a história muda.
Porque muitas vezes nós estamos olhando apenas para os nossos interesses. Então, irmãos, não deixemos de buscar os dons espirituais, mas acima de tudo, busquemos sempre ter o amor de Deus em nossos corações. Porque a essência do Evangelho sempre será resgate. Nunca será apontar, nunca será derrubar. Porque, como eu disse, nós somos um corpo. Hoje eu estou aqui de pé, amanhã eu posso cair. Hoje você está de pé, amanhã você pode cair. E quem está de pé tem que estender a mão para quem está caído, irmão, e levantar, porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Mas nós temos que nos ajudar no outro, edificar o corpo de Cristo. Creio que essa mensagem possa ter nos ensinado bastante essa noite. O Senhor abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Saudando o Cordeiro com a paz de Jesus Cristo. Irmã Eliane, por favor, vamos fazer a oração final. Que esse seja o desejo da nossa alma, amor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Oramos. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, exaltado e glorificado, Pai, seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. Pai, quando for ministrado, Senhor, esta palavra, Jesus, viva, Senhor, que desceu do céu. Pai, cabe a nós, Jesus, tornar ela viva dentro de nós, Jesus. Porque, Senhor, não basta, Jesus, somente nós ouvir ela, Jesus. Mas que ela, Jesus, venha permanecer em nós, Senhor. E que a cada dia, Jesus, nós venha sentir fome e sede, Jesus, da Tua palavra. Jesus, que nós venha rasgar os nossos corações, Jesus, diante da Tua presença. Que nós possamos, Senhor, clamar, Jesus, a Ti, Jesus. Que nós possamos, Pai amado, rasgar, Jesus, tudo aquilo que nós temos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, gastar tudo aquilo que nós temos, Jesus, diante do Senhor. Buscar os dons espirituais, Senhor. Jesus, não para que Ele venha ser mostrado, não, Jesus, diante da humanidade. Mas que Ele venha trazer vida, Pai amado, a esta geração, Senhor. Porque os Teus dons, Senhor, Ele traz vida, Jesus, e não morte, Jesus. Estes dons, Senhor, que são falados aí fora muitas das vezes, Jesus, são dons, Pai amado, do próprio homem, Jesus. Mas nós viemos clamar nesta noite, Jesus, por dons espirituais, Senhor. Os dons, Senhor, verdadeiros, a qual o Senhor deixou para cada um de nós, Jesus. Pai amado, eu me coloco na Tua presença, Senhor, em unidade, Jesus. Eu creio, Senhor, com os Teus filhos amados, Jesus. Eu creio que cada um, Senhor, tu tem ouvido, Senhor, clamor, Senhor, tu tem ouvido os seus corações. Nesta noite, Jesus, derrama os Teus dons, Senhor, para nós. Jesus, Tu passou para aquela bandeja, Jesus, na vigília, Jesus. E Tu, Deus amado, derramou dons para nós, o Senhor entregou em nossas mãos, Jesus. E que da mesma maneira, Jesus, que Tu entregou aquelas bandejas, Jesus, faça nesta noite, Senhor, que o Senhor venha passear, Pai amado, na Tua casa, Senhor. E que essas vidas, Senhor, que os meus irmãos e que as minhas irmãs, Senhor, em Cristo, que estão aqui, Jesus, verdadeiramente, Jesus, que o Senhor possa entregar, Senhor, a bandeja, Senhor, em Suas mãos, Jesus. E que elas possam tomar posse dessa pérola preciosa, Jesus. Que ela venha, Pai amado, abraçar, Jesus. E que Ele venha abraçar, Jesus, com todas as Suas forças, Senhor, jamais largar ela, Jesus. O maior dom é o amor, Jesus. Se nós tivermos todos os dons, Senhor, se não tiver o principal, Senhor, de nada vale. Coloca o amor em nós, Senhor. Aquele amor em que Cristo Jesus amou o Seu povo. Nós estamos aqui, Senhor, colocando, Senhor, nossos corações, que Tu venha derramar o amor em nós. A sensibilidade, Jesus, a humildade, Senhor, em nosso meio, Senhor. Te agradeço por esta palavra, por tudo que Tu nos ensinou nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amados, sábado agora vai ter um culto de ação de graças na casa do irmão Glaucio e da irmã Adriana, amém? Então a igreja está convidada a partir das 19h30 na casa do Glaucio e da Adriana. Quem não conhece o endereço está ali no mural da igreja. Deus assim nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe e que vai buscar esses dons com zelo. Se você não desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós,
e operando o nosso Deus. Foi Ele que obrigou e pode pedir a todos a paz do Senhor. Uma excelente noite. Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus.